Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Iremos falar sobre o azeite da viúva. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Iremos ler alguns versículos. De antemão, quero agradecer aqui a todos os inscritos do canal que deixam o seu like, seu comentário e compartilham. Também deixam as suas críticas e as suas sugestões. É de extrema importância, irmãos, a participação de todos vocês e agradeço pela maior ajuda que eu sempre recebo, que são as vossas orações. Que Deus os abençoe. Vamos ler o texto? 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela o enchia. Sucedeu que cheio foram os vasos, e disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, vivei do resto. Amados irmãos, essa passagem bíblica de 2 Reis, tiramos aqui inúmeras lições. Então, de antemão aqui, algumas pessoas perguntam, né, o que seria essa situação estava acontecendo, né? O que significa, porque os credores queriam levar os seus filhos, quem seria a viúva, né? Então, enfim, são muitas perguntas as quais as pessoas fazem baseado nesse texto. Mas, vamos lá. De antemão, a Bíblia não fala aqui o nome da viúva. E a questão aqui de quem seria o marido da mulher, nós vamos ver tudo isso aqui em ligeiros tempos. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, segundo uma suposição rabínica, ela era esposa de Obadias. Não Obadias, o profeta, qual tem um livro escrito na Bíblia, mas de Obadias, que alimentou os profetas que foram perseguidos no dia de Jezabel, conforme podemos ver em 1 Reis 18, 13. Veja o que é que diz o texto. 1 Reis, capítulo 18, versículo 13. Porventura não dissera meu Senhor que eu fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, os sustentei com pão e água. E no versículo 5 diz: E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra e todas as fontes de água, e todos os rios, pode ser que achemos erva para que a vida conservemos, e cavalos e mulas, e não estejamos privados de animais. Então, se você ler do versículo 5 ao 13, você vai entender que se fala aqui de Obadias, que sustentou os profetas perseguidos no dia de Jezabel. Não podemos afirmar, é uma suposição. Então, a maioria, assim como eu, acredita, sim, que ela era esposa de Obadias. Repito, não Obadias que tem um livro na Bíblia, mas Obadias é propriamente aqui desse texto que lemos de 1 Reis 18. Depois você lê do 5 ao 13. Amados irmãos, e pela lei mosaica era o seguinte: a lei previa que em caso de pobreza, onde a pessoa tivesse uma incapacidade de pagar as suas dívidas, o homem e seus filhos eles seriam vendidos e permaneceriam escravizados até o próximo ano jubileu. Depois você lê na sua casa Levítico, capítulo 25, versículo 39 ao 41. Levítico, capítulo 25, versículo 39 ao 41. Para você ter uma ideia, na época a lei de Moisés era brase. Como sabemos, né, quem estuda a Bíblia sabe, mas se você não sabe, repito, na época a lei de Moisés era base para os processos judiciais e civis no reino de Israel. Agora pare e pense comigo. Imagina a gravidade da situação. A mulher tinha perdido seu marido, ou seja, estava viúva, o qual deixou uma dívida que praticamente era impagável. Os credores iriam tomar seus filhos como escravos. E tem uma possibilidade de nunca mais essa mulher ver os seus filhos. Que situação desesperadora, né, irmãos? Uma situação muito complicada. Mas, mediante toda essa situação aqui, aprendemos algumas lições importantes. Em primeiro lugar, observamos uma mulher com problemas. Ela tinha o problema da viuvez, seu marido tinha falecido, os credores que estavam querendo pegar seu filho como um pagamento da dívida e a escassez, ou seja, ela tinha poucos recursos, praticamente nada. Mas talvez você que está nesse vídeo se identifique com essa mulher. Talvez você não seja uma mulher, você seja um homem, mas eu quero dizer assim, a situação seja algo praticamente impossível que está diante dos seus olhos, você não sabe o que fazer, poucos são os seus recursos, mas Deus
tem uma palavra para você. Deus está me usando nesse exato momento para falar com você a solução. Salmos 68, 5, se não me foge a memória, a referência bíblica, está escrito o seguinte: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Pai de órfãos e juiz de viúva é Deus no seu lugar santo. Deus está com a sua destra poderosa estendida sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Deus não te esquece, Deus não desampara, Deus te protege, Deus vai prover o que for necessário para suprir as tuas necessidades. Mas também diz o texto que ela clamou ao profeta, ou seja, ao profeta Eliseu, né? Então é interessante, irmãos, que existem homens e mulheres de Deus ainda íntegros, que de fato fazem a vontade do Senhor e cumprem a sua palavra, não com perfeição, porque somos falhos, mas ainda existem verdadeiros homens e mulheres de Deus. E a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então essa mulher, ela creu nesse profeta de Deus, nesse homem de Deus, porque sabia do seu testemunho, sabia da sua conduta. Porque tem pessoas que dizem que são cristãos, que são servos de Deus, mas só dizem, irmãos. Os seus frutos não condizem com as suas atitudes. Mas ainda existe, repito, pode ser minoria, acreditamos que sim, mas ainda existe verdadeiros homens e mulheres de Deus. Então foi uma situação muito difícil. Ela passou por 3 problemas: o problema da viuvez, o problema dos credores e da escassez. Mas nós observamos aqui um profeta que ele tinha autoridade. Em primeiro lugar, observamos que a mulher procurou o profeta, então ela procurou a pessoa certa. Em segundo, o profeta atendeu a mulher. Em terceiro, o profeta instruiu a mulher e preparou para o milagre, pois um homem verdadeiramente de Deus, ou uma mulher de Deus, quando dizer o servo de Deus, vamos englobar assim para ambos os sexos, ele sabe te preparar e te conduzir para o milagre. Cuidado com quem você procura, cuidado com quem você confidencia, cuidado com quem você põe na sua casa. Eu sempre falo isso, as pessoas estão colocando na sua casa pessoas erradas, pois o mundo aí fora pode estar um inferno, irmãos. Mas a igreja que você faz parte, que é a casa de Deus, e a sua casa, seu lar, é um pedaço do céu. Então no céu não pode entrar pecado, isto é, a sua casa deve ser um ambiente de paz. Então tome muito cuidado com o que você põe na sua casa, com quem você abre o seu coração, especialmente nos problemas. A Bíblia diz que devemos comunicar a necessidade com os santos, mas cuidado que você comunica. Nem todo mundo tem essa acessibilidade de ficar para si e buscar recursos para ajudar, mas gosta de propagar, perdoe-me a expressão, a desgraça alheia. Tem pessoas que vão ajudar pessoas, irmão, você pode pedir até uma ajuda, ok, mas ajuda a pessoa e bota uma foto na pessoa na rede social ali entregando uma cesta básica, constrangendo. Não, irmãos, o que a mão direita dele, a esquerda não veja, ou seja, quer ajudar alguém, ajude. Quer pedir ajuda na rede social, até peça ajuda na rede social, mas botar a foto da pessoa recebendo fica constrangendo, irmãos. Como diz um ditado antigo, quem tem vergonha não faz vergonha, isso é fato. Então o profeta, ela procurou o profeta, vemos aqui pelo texto, o profeta atendeu a mulher, e além de atender, ele instruiu a mulher preparando para o milagre. E nós observamos aqui que também existia algo fenomenal, ou seja, um Deus pronto para operar. Feito eu li aqui em Salmos, que Deus é pai dos órfãos e juiz da viúva no seu lugar santo. Então, nesse exato momento, nos céus, Deus está no seu trono, orando, olhando por mim e por você. E ao lado dele, diz a Bíblia, nosso intercessor, orando, Jesus Cristo. E aqui na terra, o Espírito Santo nos conduzindo para fazer o que devemos fazer. Diz a Bíblia que ele nos guiará a toda verdade. Então, Deus, ele operou por meio da fé, utilizando os vasos que a mulher tinha ali, de forma abundante, conforme nós lemos aqui no texto. Então, amados irmãos, Deus opera por meio da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Também diz que o justo viverá da fé. E também diz que andamos por fé e não por vista. Então, você deve andar por fé. Pare e pense. Como está teu nível de fé? Às vezes está lá embaixo. A Bíblia diz que é de fé em fé, sabemos. Mas a Bíblia também diz que é de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a sua fé estiver escassa, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, ouça a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, disse Jesus, parafraseando as palavras de Moisés, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse vazio que às vezes sentimos, essa lacuna, é preenchida pela santa palavra de Deus. Então observamos aqui que ele operou por meio da fé, utilizando os vasos de forma abundante. Quais foram as tarefas da mulher? 3 tarefas simples. Ela tinha que crer, tinha que obedecer e tinha que, observamos pelo texto, encher. Então ela creu na palavra, de imediatamente ao receber, obedeceu e foi fazendo, enchendo. Ou seja, tem pessoas que creem,
está pronta até para obedecer, mas na hora de agir, faz corpo mole. Ela obedeceu, foi enchendo ali os vasos com azeite conforme a orientação do profeta. Então creia, obedeça e tão somente faça a sua parte. Deus faz a dele, mas você tem que fazer a sua. E podemos aqui, para finalizar, quais seriam os resultados desse milagre da multiplicação do azeite da viúva. Podemos observar que dentre tantos que foi muito azeite para vender. Diz que os vasos todos ficaram cheios, conforme lemos aqui nos textos que eu estou aqui observando. Foi muito azeite, não só para vender, mas quitou, pagou toda a sua dívida. E além disso, sobrou para ela sustentar a sua família. Então, de uma pessoa que estava passando pela escassez, uma dívida impagável, pronta a perder seus filhos, já não tinha mais seu marido, estava no campo do impossível, humanamente falando, agora virou empreendedora. Na linguagem popular, virou uma microempresária, podemos dizer assim. Veja o que Deus faz. Então, dentre tantas lições que aprendemos aqui nesses simples versículos que lemos, digo simples assim, pois é uma pequena partícula da palavra de Deus, a palavra de Deus não é simples, vocês entenderam o que dizer nesse pequeno trecho de texto sagrado, podemos observar que Deus vê as nossas dificuldades, amados irmãos, e se importa com a necessidade das pessoas. Muitos não podem se importar com a tua necessidade, mas Deus verdadeiramente se importa. Observamos também que Deus usa o que nós já temos. Às vezes pensamos que não temos nada, né? Mas de fato sempre temos alguma coisa. Mesmo observando que os recursos parecendo ser insuficientes, Deus pode transformá-los em algo grandioso. Foi o que a gente viu aqui, parecia ser algo suficiente, tornou-se algo grandioso, pagou a dívida ao ponto de sobrar e ela de viver do resto. Observamos também aqui que é a chave para tudo na nossa vida, né? Não só aqui nesse texto, mas em todas as situações. A obediência é essencial para que o milagre venha a acontecer. Em último lugar, observamos que devemos, acima de todas as coisas, confiar e no agir de Deus, conforme a sua orientação, mesmo quando não entendemos o processo. Nem sempre nós vamos entender as orientações que Deus nos dá, né? Porque somos humanos, somos falhos, somos limitados, mas mesmo sem compreender a orientação que recebemos diante do processo da dificuldade, não entendemos o que está acontecendo, mas nós devemos confiar e agir na orientação de Deus. Espero ter ajudado você. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas que estão vivendo no campo do impossível, que acham que não tem nada, que acham que os seus recursos são insuficientes, mas sabemos que quando Deus entra na vida de um homem, de uma mulher, ele pode reverter a situação e trazer novidade de vida. Um forte abraço, amados amigos e irmãos, que Deus vos abençoe.